Boa noite a todos. Nós vamos começar a nossa atividade voltada para as crianças confinadas, as crianças em plena pandemia. Vamos ver o que a gente tem pela frente aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que é bastante delicada, né? Eu vou compartilhar alguns slides com vocês nessa apresentação, que eu vou estar dividindo junto com o Daniel. Vamos ver se a gente pode colocar algumas situações bem práticas para que todos possam se beneficiar de alguns conteúdos e que a gente possa ir avançando nessa informação. Bom, primeiro aspecto, então, vamos compartilhar alguns slides com vocês. Nós estamos fazendo uma live pela Clínica de Medicina do Exercício, a Clinimex do Rio de Janeiro, que é uma empresa criada em 1994, dedicada à medicina do exercício e do esporte, que atua na área de avaliação, de programas de exercício supervisionado, de pesquisa e ensino. E é dentro desse contexto que nós vamos agora poder passar essa discussão. A Clinimex tem feito algumas lives, nós abordamos desde a reabilitação cardíaca, num evento que fizemos junto com os colegas de Portugal, outro evento de prevenção de quedas e acidentes domésticos, a nossa colega Cláudia Lúcia Castro, e hoje vamos para o outro segmento etário. Nós vamos dos idosos até as crianças, os bebês quase, né? Crianças de 2, 3, 4 anos, 5, 6, 7, 8. Vamos ver então o que a gente pode conversar nesse assunto com vocês. Essa é uma questão urgente, né? Como manter as crianças fisicamente ativas dentro da questão do confinamento, né? E estamos vivendo um contexto de pandemia, uma pandemia bastante séria, e que vamos passar basicamente muito rápido o que é a pandemia da Covid-19, né? A doença Covid-19. Em 29 de maio, os dados mostravam que o Brasil estava ultrapassando a Espanha em número de casos de mortos. E esses números foram subindo, e hoje, 20/7, nós temos já um outro contexto em que nós já passamos a Espanha e estamos perigosamente disputando a primeira posição do ranking mundial com os Estados Unidos. O Brasil é dos vários países aí colocados no diagrama, Portugal, Coreia do Sul, Espanha, esses 3 países já estabilizaram, praticamente não tem mais óbitos nas últimas semanas. O Brasil continua subindo e já é o país que registra o maior número de casos por dia há alguns dias. Essa é uma situação muito delicada, que está afligindo todos nós. E os dados dessa noite mostram que o Brasil ultrapassou 80 mil mortos. E se nós olharmos esse diagrama do Estadão, é bastante interessante, que mostra que praticamente a cada 10 dias nós estamos com 10 mil mortos a mais. Ou seja, o que a gente percebe é que nós estamos tendo 1.000 óbitos por dia no Brasil. Varia um pouco a região em que isso está acontecendo no Brasil, varia dentro do mesmo estado, varia dentro da mesma cidade. Por exemplo, Copacabana é muito mais atingida do que outras áreas da cidade do Rio de Janeiro. Mas o fato é que, em termos de Brasil, praticamente nós estamos convivendo com 1.000 óbitos dia desde o final de maio desse ano. Então, já estamos há mais de 2 meses nesse mesmo dinamismo, nesse mesmo ritmo. Isso é muito ruim. Mas vocês estão já bastante cientes dessa questão, não vou me detalhar nisso, isso é só para contextualizar onde é que nós vamos chegar. E onde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a um cenário que é bastante complexo, que é o cenário de nós termos, por um lado, medo de você se contagiar, medo dos seus pais se contagiarem, medo das suas crianças se contagiarem, uma insegurança de o que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, para onde é que essa pandemia vai, quando é que isso vai acabar, essa é a pergunta que a gente mais escuta enquanto médico, e a questão da assimetria de informação. Alguns poucos epidemiologistas e sanitaristas entendem muito do assunto, a maior parte da população entende muito pouco, outros entendem alguma coisa, mas há muita assimetria, muita dificuldade de pegar a informação de qualidade.
E, por outro lado, a gente está tendo de lidar com medidas como higienização frequente, uso de máscara, medidas de distanciamento físico. Eu gosto mais da expressão distanciamento físico, ao invés de distanciamento, isolamento social. A questão não é o isolamento social. Por exemplo, nós estamos nos falando agora, estamos nos comunicando, algumas pessoas talvez eu nem conheça, mas não há o contato físico. O problema da transmissão do vírus não é juntar 200 pessoas, 300 pessoas para conversarem pelo Instagram, é as pessoas estarem aglomeradas fisicamente. Então, essa é a complexidade que nós temos de lidar, e os pais e os filhos são ligados, desde o cordão umbilical, e são ligados, mas essa ligação, às vezes, é meio fluida. Esse elástico puxa, esse elástico estica, e quando pais estão trabalhando em regime de home office e os filhos estão também dentro de casa, todo mundo convivendo em prisão domiciliar, é um ecossistema muito diferente. E esse ecossistema diferente é que nós vamos ter de lidar agora para ver como é que nós vamos fazer todo esse conjunto nosso. Nós sabemos que a educação e saúde são dois pilares, dois aspectos fundamentais da vida em sociedade. E, nesse contexto, nós podemos ter, por um lado, a pedagogia, por outro lado, a medicina. E, mais especificamente, na temática de hoje, nós vamos ter a educação física e a medicina do exercício e do esporte. Se pedagogia e medicina já possuem relações entre si, a educação física e a medicina do exercício e do esporte são muito ligados. Há uma área, inclusive, de superposição interessante. Então, hoje nós vamos trabalhar um especialista em medicina do exercício e do esporte, que fez um pós-doutorado em criança e exercício, que foi pai de duas crianças na década de 80 e hoje é avô de dois netos na década de 2010. E um educador físico que atua nos segmentos de criança, na atividade em escola privada e no sistema público, tem experiência nos dois sistemas, para trazer algumas contribuições bem práticas para vocês. Nós poderíamos buscar guidelines, diretrizes americanas, inglesas, australianas, holandesas, e existem recomendações genéricas, por que uma criança pré-escolar deve fazer de atividade física, o que uma criança de idade escolar, uma criança um pouco mais velha, deve fazer em termos de exercício. Já existe isso. Mas esses documentos, eles muitas vezes não chegam ao caráter prático que a gente precisa. Como também existem documentos que já estão discutindo pós-pandemia. À direita, nós temos uma nota da Sociedade Brasileira de Pediatria. À esquerda, nós temos um documento de uma revista famosa chamada Forbes, que diz como é que vai ser a volta das crianças às atividades esportivas. Então, a gente tem o contexto durante a pandemia, mas nós também temos o contexto pós-pandemia, que tudo terá de ser reorganizado, né? Nós temos um novo normal, uma nova dinâmica de nos relacionarmos, inclusive com a atividade física, com exercício físico e com esporte, e particularmente nas crianças. Mas o nosso objetivo hoje é muito claro, é usar o nosso lastro científico combinado com vivências pessoais e profissionais e ser muito prático, para que possa ajudar na solução do problema. Lembrando que as crianças são muito especiais e muito diferentes na fisiologia. Elas não são apenas um ser humano pequeno. Elas não são uma cópia Xerox reduzida. Elas têm peculiaridades, elas têm emoções diferentes, elas têm desenvolvimento físico diferente, elas têm proporções físicas diferentes. Quando o ser humano engorda, muito frequentemente, ele engorda. Vou tentar tirar um som aqui, só um instantinho, para que eu possa poder. Você ficou sem som agora, Cláudio. Você está sem som. Ok. Então, acho que voltou o som agora. Então, as crianças são bem diferentes. Elas vão engordar na bochecha, elas vão engordar nos braços, elas vão engordar na perna, no pé e menos na barriga, como o indivíduo de meia idade engorda. Então,
Estou sem áudio de novo, Cláudio. As crianças são muito flexíveis. E não só são muito flexíveis, as crianças são muito fortes e são muito potentes. Então, uma criança se sustenta na barra com muita facilidade. A criança faz uma prancha com muita facilidade. Coisas que, às vezes, um adulto não consegue fazer. As crianças também são muito equilibradas. Com muita facilidade, aprendem a andar em bicicletas. A bicicleta sem pedal é uma experiência bem interessante para dar equilíbrio. Elas andam em pequenos espaços, como as traves. Elas ficam num pé só. Elas ficam na ponta do pé com muita facilidade. As crianças também são muito aeróbicas. Uma criança engatinhando, ela engatinha por uma casa, um bebê, com muita facilidade e todo mundo atrás. Uma criança de 2 anos, o que ela anda, é porque ela é mecanicamente ineficiente. E, por sorte dos pais, ela dorme muito, ela dorme 12 horas por dia. Mas a criança tem uma endurance aeróbica fantástica. Ela anda o dia inteiro, corre de um lado para o outro, se movimenta de um lado para o outro, e o adulto teria dificuldade de acompanhá-la. Eu tive chance, em uma das meias maratonas que eu corri, de ver em Tromsø, na Noruega, Midnight Sun Marathon, a gente vê uma corrida de crianças de 5 a 8 anos e depois uma corrida de crianças de menos de 5 anos, de 1 quilômetro. E elas correm junto com os pais. Então, a criança também é muito aeróbica. Essa talvez não seja a prioridade que a gente deve avançar nesse segmento etário. E aí vem o conceito que vai lastrear a abordagem de exercício e atividade física e situações de movimento na criança, que é a abordagem da aptidão física. E o que vem a ser a aptidão física? A aptidão física, ela compreende o lado aeróbico, que é a aptidão aeróbica, mas ela compreende um lado não aeróbico, que é a força e potência muscular, que é a flexibilidade, que é o equilíbrio e que é a composição corporal. E quando a gente fala agora de criança, a gente deve ter um enfoque específico na variável coordenação motora, porque isso tudo faz parte, a força, potência muscular, flexibilidade, equilíbrio e coordenação motora fazem parte daquilo que a gente chama Musculoskeletal Fitness, ou fazer uma abreviatura mais simpática, MUSC, M-U de músculo, e SK de skeletal. Então, a MUSC Fitness é o foco para a atividade física na criança. Então, você pode ter uma abordagem pedagógica baseada na fisiologia, baseada nos conhecimentos médicos, na abordagem pediátrica da criança. E é isso que nós vamos tentar agora comentar com vocês em mais detalhes. E para fazer um link, onde é que entra a história Cláudio Gil e Daniel? Existe o teste de sentar e levantar, o Sitting Rising Test, que nós desenvolvemos nos anos 90, e que se atribui um score de 0 a 5 para sentar no solo e 0 a 5 para levantar. Então, é 0 a 5 para sentar, 0 a 5 para levantar, eu somo os dois scores e eu vou ter um score composto de 0 a 10. E o que seria isso? Eu tenho, se eu perco 1 ponto para cada apoio utilizado. Então, se eu uso uma mão, eu perco 1 ponto, e se eu tenho desequilíbrio, eu perco meio ponto. Então, ao sentar no chão usando uma mão, eu vou tirar uma nota 4. Ao levantar do solo usando uma mão, eu vou tirar uma nota 4. E seria um score composto de 8. Então, eu vou ter uma nota de 0 a 10 que vai me indicar a minha aptidão músculo-esquelética, o meu MUSC. E com esses aspectos, nós nos ligamos. Como nós nos ligamos? Porque originalmente esse teste foi aplicado para pessoas mais velhas, especialmente pessoas de meia idade e pessoas de idade avançada. Mas foi quando eu fui uma vez receber um contato da Faculdade de Educação, da UFRJ, dizendo, olha, tem um mestrando que está trabalhando com sentar e levantar na pré-escola ou no início da idade escolar. E aí que nós estabelecemos nossa relação. Para quem quiser saber um pouco mais do teste sentar e levantar, basta entrar no YouTube, colocar sentar e levantar o Sitting Rising Test. Existem diversos vídeos explicando como é que o teste é realizado, alguns deles com a quantidade bem expressiva de visualizações. O da esquerda é o que nós mesmos desenvolvemos, tem 817 mil visualizações, alguns dos outros têm mais de 1 milhão de visualizações. E aí é o grupo que estuda hoje o teste de sentar e levantar e a sua relação com os resultados acadêmicos em termos de linguagem,
habilidades matemáticas, e é um grupo brasileiro e do Reino Unido que se junta para isso, e que, sob a orientação aí do doutor Tiago Bartolo, que é o orientador do Daniel. Eu queria, antes de passar a bola para o Daniel, fazer eu fiz uma representação gráfica da questão da aptidão física em função da idade. Nós temos aí o seguinte aspecto. Imagina que as crianças nasçam com aptidão física de 100%. Com o passar dos anos, nós vamos ver que algumas crianças e adolescentes têm pior aptidão física do que deveriam ter. E outras vão ter um pouco maior. Mas elas não se diferenciam tanto como, por exemplo, se diferenciam os adultos. Nos adultos, a gente vê alguns aos 40 anos de idade incapazes de correr e outros correndo maratonas. Começa a abrir o leque da variabilidade biológica. Mas a variabilidade biológica vai crescer mais ainda quando chegar ao segmento idoso. Nós vamos ter idosos com grande dificuldade de ter uma autonomia sequer para sentar no chão ou para tomar um banho. Enquanto os outros são capazes de correr, outros, às vezes, com 70, 80 anos de idade, são capazes de correr, nadar, pedalar e fazer alguns exercícios com muita facilidade. E o que isso interessa ao nosso assunto? Interessa que se eu começar de um patamar um pouco mais alto, ao final da adolescência, ao início da vida adulta, eu provavelmente vou levar melhor a minha vida em termos de aptidão física nas décadas seguintes. Eu estaria realizando uma poupança biológica, eu estaria me capitalizando para um momento posterior. Então, é importante trabalhar a aptidão física das crianças e adolescentes, não só pela saúde delas, mas um dos outros aspectos importantes é dar um ponto de partida mais alto para as agruras da vida que nem sempre nos permitem estar tão fisicamente ativo como a gente gostaria. Por exemplo, nós temos dados do nosso grupo, em termos de flexibilidade, que mostram que o momento mais crítico da queda de flexibilidade na vida é exatamente dos 5 para os 10 anos de idade. Então, aquela excelente flexibilidade que as crianças têm, elas tendem a perder, isso vai ao longo da puberdade, vai perdendo, mas são os primeiros anos de vida. Então, é importante tentar preservar essa flexibilidade nesse momento da vida. E aí, vale lembrar que a infância e a adolescência têm momentos especiais, são momentos especiais na vida daquele ser humano em que ele pode adquirir hábitos e estilo de vida saudáveis, que vão ser levados para o longo da sua vida. Ele pode adquirir um amplo repertório motor, pedalar, nadar, remar, correr, saltar, jogar algum esporte com bola, algum esporte com raquete, tudo isso pode ser feito na infância, que vai dar, quando ele for um indivíduo adulto ou na meia-idade, um repertório motor que ele vai poder optar por diferentes situações de exercício. Vai trabalhar a aptidão física e, mais ainda, vai gerar o prazer e apreciação por atividade física, exercício e esporte. Então, é muito importante que a criança e o adolescente, nos vários momentos, desde a mais baixa idade até o início da vida adulta, seja exposto a diferentes modalidades de exercício para que ele possa adquirir essa condição. E aí, para cada idade, vai ter uma situação. E você vai se surpreender de uma criança que ainda não sabe andar, consegue subir uma escada, ou que consegue ficar pendurada numa barra, ou que consegue fazer movimentos, parece uma argola na ginástica olímpica. Então, o que é isso? Tem de ter um pouco de coragem para deixar a criança fazer, e a sua missão vai ser dar sempre o incentivo e tentar oferecer a segurança adequada, para que ela possa desenvolver as suas habilidades físicas. Dar o exemplo é algo muito importante, né? Então, os pais devem ser capazes de sentar e levantar o solo com relativa facilidade, mostrar esse exercício para a criança, você andar na ponta dos pés, pedir para a criança te seguir, você fazer uma prancha, você fazer um movimento de flexibilidade. A criança adora imitar e isso pode ser explorado. Agora eu vou passar o bastão para o prezado Daniel, que vai dar continuidade com alguns aspectos que nós estamos falando. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito feliz por recebê-los aqui, tentar compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Só tomando um gancho do momento que o Cláudio falou
sobre como nos conhecemos. Eu já o conheci anteriormente, mas pela parte teórica, né? Quando estava na faculdade, algumas leituras. Mas, falando rapidamente um pouquinho sobre mim, né? Eu me formei na Faculdade de Educação Física e de Esportes da UFRJ em 2003. A partir de lá, tive uma carreira bastante variada com muitos profissionais de educação física. Então, atuei no setor de fitness, preparação física de equipes esportivas, gestão de academias, e já há mais de 10 anos trabalho na área escolar e na iniciação desportiva, que é uma área que eu gosto muito, essas duas áreas, o contato com a criança. E foi em 2016, quando eu decidi entrar no mestrado, que, como o Cláudio disse, eu comecei a trabalhar com esse teste que ele mencionou, que é o teste Sentai Alimentar, mas foi porque o laboratório do que eu faço parte, o laboratório de pesquisa em oportunidades educacionais, iniciou um grande projeto de pesquisa na área da pré-escola. Era disso que o Cláudio mencionava. Então, esse projeto ele era muito grande, abarcava vários aspectos, mas principalmente ele queria entender que características das escolas, que processos escolares estavam relacionados com o desenvolvimento infantil de forma global, focando nos seus aspectos cognitivos, motores e também socioafetivos. A minha parte nesse projeto, né, eu fiquei responsável por um braço desse projeto, foi sobre as questões motoras, né? E nós, como era um projeto grande que trabalhou com mais de 46 escolas, com 46 escolas do município do Rio de Janeiro, nós avaliamos inicialmente 2.700 crianças, hoje em dia a gente tem dado para mais de 4.300 crianças. Era muito importante ter uma ferramenta, né, que fosse segura, que levasse pouco tempo, né, porque nós tínhamos outros testes para fazer também, testes cognitivos, testes socioafetivos, outras questões, e o TSL se encaixou perfeitamente, assim. Então o Cláudio me recebeu na Clinimex, me deu vários detalhes sobre o teste, me indicou bibliografias, já me deu algumas dicas sobre possíveis situações que a gente iria encontrar, ou seja, as crianças realizam esse teste com muita facilidade. Eu acho que, para quem conhece um pouquinho de criança, tem filhos, dá para imaginar que sentar e levantar do chão é algo muito simples, né? A criança ela costuma ter essas habilidades dominadas por volta do 12º, 15º mês, sentar já mais antes, né? Mas então elas fazem isso com muita facilidade. Mas para falar brevemente sobre, né, a pesquisa que eu fiz no mestrado, eu fiquei muito interessado nesse link da aptidão física, como o Cláudio comentou, a aptidão física muscular, com o desempenho cognitivo dos alunos. Então, foi algo muito interessante de avaliar, e o que nós vimos utilizando o teste Sentar e Levantar é que aquelas crianças que iam melhor no teste, né, que tinham extrema facilidade de fazer, que tiravam as notas mais altas, também iam melhor na sua questão cognitiva, né? E do lado inverso, aquelas que não iam tão bem tinham resultados um pouco inferiores. Né? O que é não ir tão bem? A maioria das crianças tirava 10. Né? Era muito fácil fazer. Mas ainda assim, tinha uma parcela importante das crianças, por volta de 25%, que tinham alguma dificuldade, ou seja, precisavam de mais de 2 apoios, 3 apoios para fazer esses atos. Então, nós evidenciamos essa relação e essa importância, né? Acho que a ideia, essa mensagem que eu apresentei quando defendi o mestrado, é essa mensagem da importância da aptidão física, não só para a questão física em si, mas também em outros campos do desenvolvimento infantil.
E agora, para o futuro, no doutorado, a gente está buscando avaliar outras questões também de muita importância, se essa relação ela se mantém ao longo do tempo, né? Se o nível socioeconômico, né, dos pais, ou seja, as oportunidades das famílias, né, será que isso implica em mais ou menos benefício na questão motora, e se existe algum link também com uma questão socioafetiva. A gente sabe de teoria que sim, mas a gente gostaria de identificar no contexto brasileiro e fazer o que é mais importante, talvez na área da educação, que é a área que eu estou me especializando, é criar evidências, informações relevantes para que os gestores públicos possam tomar decisões, assim, que as decisões sejam pautadas com as melhores evidências. Mas, voltando aqui para o nosso tema de interesse, que eu estou muito satisfeito de poder falar um pouquinho, que não é algo só meu, né? Eu tive, para montar isso aqui, é um trabalho da minha prática com os meus colegas, e eu vejo que tem muita gente fazendo coisa legal e interessante, mas algumas coisas, alguns aspectos não nos motivaram, né? A questão do contexto, o Cláudio já passou muito bem, né? Eu coloquei aqui o isolamento social, vou fazer uma correção, né? Como ele falou, a questão principal é o isolamento físico, né? E esse contexto de isolamento físico, obviamente, trouxe junto com ele uma redução, né, da mobilidade de todos, né, dos níveis de atividade física, e, por outro lado, aumentou o nosso tempo de tela, né? Seja pelo trabalho de home office, seja, né, nas crianças, o home office também das crianças, e as crianças também, por estarem distantes dos seus colegas, as suas atividades de lazer muitas vezes também são online. Então, o que às vezes é um aspecto, e isso é algo que contrasta com aqueles guidelines, aquelas recomendações que o Cláudio comentou, né? De forma geral, recomenda-se um acúmulo grande de atividade física ao dia, né? Em torno de 180, ou seja, 3 horas ao dia, não só exercício, mas atividade de forma geral, e recomenda-se severa restrição ao tempo de tela. Então, a gente tem um contraste com os tempos que a gente está vivendo hoje. Então, se tornou muito importante essa discussão que a gente decidiu ter. E, brevemente, passar, acho que isso já está muito presente para as pessoas, mas os benefícios relacionados à atividade física, mais especificamente para as crianças, né? Manutenção de um peso saudável, questão da mineralização óssea e o desenvolvimento motor da melhor maneira possível, né? Ganhos de habilidades motoras, que, como o Cláudio mencionou, né? Tem ganhos muito futuros, né? O investimento desse aspecto nessa idade. Nós temos também benefícios da atividade física relacionados com questões socioemocionais na criança. Então, a criança que está realizando atividades físicas, ela se socializa mais, né? Ela tem a sensação de bem-estar. Uma criança que tem competência motora, ela tem mais autoestima, mais autoconfiança. E um outro aspecto, né, que foi o aspecto que eu comentei sobre algo que eu tenho pesquisado mais profundamente, é a relação da atividade física com ganhos cognitivos de maneira geral, memória, mais atenção, autocontrole e também desempenho escolar. E, nesse contexto todo, nós enfrentamos algumas grandes limitações, né? Tendo em vista que não é seguro, né, realizar essas atividades fora de casa. Então, nós temos, né, a nossa limitação para a prática é a nossa própria casa, que é reduzida. Então, existe uma necessidade, né, de, quando formos realizar a prática, preparar esse ambiente da forma mais segura possível, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse tópico mais para frente. Nós temos limitações de materiais. Nem todos têm materiais em casa. Às vezes tem uma bola, mas nem os materiais que talvez teria numa academia esportiva, na escola. Então, isso implica que, às vezes, nós temos alguma dificuldade. E
o repertório das atividades. Talvez uma das grandes preocupações nossas é que os cuidadores, os pais, as mães, talvez não teriam um grande repertório para trabalhar com as crianças, né? É importante mencionar que nessa fase, né, a atividade física ela deve ser lúdica, divertida, desafiadora, né? A atividade, a brincadeira, como a criança encara o mundo, né? Ela, inclusive, quando tratamos de educação, né? A brincadeira é um dos eixos estruturantes na etapa da educação infantil. Então, toda a educação passa pela brincadeira. Então, é importante ter um grande repertório de atividades. E então, antes da gente começar, eu decidi separar algumas dicas para que comece a ficar mais claro. Então, como eu já mencionei, a preparação do ambiente ela é importantíssima e já começa em família, né? Então, todos, quando decidirem fazer atividade ou se planejarem, empurrar os móveis, né, para lá, para cá, determine atividades para cada um faça, isso já é um aquecimento interessante, né? Verificar que quinas, enfim, vários lugares estão seguros, né? Até porque se por algum motivo o pai, a mãe tiver que se ausentar por algum tempo, né? A criança, se for muito pequena, ela corre o risco de acidente. Então é importante que nós preparemos bem esse ambiente, né? Eu sugiro que dessas situações de movimento que a gente vai apresentar, considera se planejar para 3 a 5 dessas que eu vou mostrar, porque algumas podem ser mais longas ou a criança, muitas vezes você planejou uma atividade que você achava que era maravilhosa, mas ela simplesmente não gostou, então a gente costuma dizer, é bom a gente ter algumas cartas na manga nesse momento. E às vezes você pensou em um monte de atividades e a criança gostou, está aproveitando muito uma atividade e você pode seguir com ela sem problemas. A gente indica que as atividades, que as situações de menor movimentação, elas começam primeiro, né, também como aquecimento, além da preparação. A criança, por si só, ela já tem seu conhecimento. Então, valorize, né, essas atividades que ela já conhece, que ela já foi apresentada em outros momentos. Isso é muito bacana, né? A criança pode trazer para você algo que ela gosta. E isso ajuda nesse momento da participação. Durante algumas atividades, esse ponto é bem importante, né? Existem algumas atividades que você pode explorar o protagonismo da criança, né? A criança enquanto ser presente, né? Então, tem atividades que são de comando, alguém tem que dar algum comando. Depois de algum tempo, a criança pode dar esse comando. E ela vai exercer a autonomia dela também em algumas outras tantas atividades. E mais importante também quando estiver nesse momento, é que todos se divirtam, né? Dar o exemplo, né? Como o Cláudio mencionou, né? Isso é muito importante, né? Entrar nesse mundo da criança, vibrar, gostar da atividade. E essas situações de movimento que nós vamos trazer, elas estão pautadas, né? O nosso referencial teórico é em cima daqueles componentes da aptidão física, né, que foram mencionados antes, e as atividades que eu trago a seguir são baseadas nesses principais componentes: reação, né, tempo de reação, equilíbrio, força e potência muscular, coordenação motora e ritmo. E um aspecto importante é como esses componentes da aptidão física eles se relacionam também com outros componentes da psicomotricidade. Às vezes, cada um tem a sua especialidade e parece que estamos falando coisas diferentes. Mas, só para citar um exemplo, nós falamos em força e potência muscular. A psicomotricidade chama isso de tônus, né? Equilíbrio é equilíbrio. Coordenação motora chamada de motricidade. Então, é importante falar que mais uma vez, né, como é essa proposta da educação,
e saúde também estão se encontrando nesse ponto. E agora nós vamos para as atividades, né, de reação e vamos para a parte prática, digamos assim. E a primeira é uma atividade maravilhosa, que é morto-vivo, né? É uma atividade bem simples de comando, né? Onde a pessoa que está comandando a atividade tem 2 comandos, né? Quando ela fala morto, os demais têm que se agachar, e quando ela fala vivo, os demais têm que levantar, né? Parece uma besteira, mas as crianças amam, adoram. E se você está fazendo uma escola, você vai ver que as crianças grandes também gostam. E o bacana também dessa atividade é trazer algumas variações, né? Então, eu acho que existem outras além do que eu vou trazer, porque a brincadeira também é algo cultural, né? Ela se modifica ao longo dos lugares. Eu gosto muito, né? Você trazer outros comandos. Então, você tem o morto-vivo, você tem o gelatina, onde a criança, né, usando a sua expressão corporal, ela começa a se balançar, e você tem o torto, então você tem uma questão fonológica também, você fala torto, parece morto, e na verdade ela tem que ficar com um tronco inclinado para o lado. E esse erro traz muita risada, muita gargalhada, é muito engraçado. Você tem o muito vivo, né, que quando você dá esse comando, a criança começa a saltar no mesmo lugar, e você tem o muito morto, que daí a criança deita no chão. Então, a minha sugestão é que você brinque com essas variações. Você pode falar uma palavra que não tem nada a ver com um dos comandos, mas faça uma reação como se fosse alguma coisa, e aí a criança vai fazer algum comando, e aí você brinca com ela, enfim. É uma atividade que traz enorme atenção também, uma questão cognitiva, ela tem que estar muito atenta no comando. E é uma das atividades que você pode passar o comando para ela, onde ela vai exercer, né, o protagonismo. E isso é muito poderoso para uma criança. As próximas atividades. Outro detalhe do morto-vivo também. Caso em casa você tenha algum tipo de bambolê ou algo que você consiga fazer uma marcação semelhante, eu gosto também de fazer uma mistura, né? Você tem uma atividade que chama dentro e fora, e a criança salta para dentro ou salta para fora. Então, misturar isso tudo, morto-vivo, dentro, torto, então põe ela num estado de atenção muito grande. Eu gosto muito disso como atividade inicial. Ela não tem muita movimentação, mas ela traz um nível de atenção, um fluxo de atenção muito grande. Isso é muito, muito poderoso. E, obviamente, necessita de muita reação para os comandos. Essas próximas atividades não têm nome, então eu chamei aqui de segurar balões caindo. Ela é muito simples. Basta que o adulto segure alguns balões e, aí, antes de prosseguir com a atividade, a questão dos materiais. Se você não tem um balão em casa, você pode utilizar algum objeto leve, como um lenço, um pedaço de tule, ou uma sacola plástica de supermercado higienizada, que seja amarrada como se fosse um balão. A ideia é que caia brevemente, né? Então, você tem 2 balões, você escolhe algum que você vai soltar, né? Se você colocar os balões mais alto, isso facilita, né? Então, talvez as primeiras tentativas sejam assim, né? Para que a criança tenha o prazer de conseguir. Depois você vai dificultando. Você pode afastar os seus braços também, né? E algumas variações dessa atividade, caso você tenha um balão, você pode se posicionar atrás da criança, e aí ela não está te vendo, e aí você lança um balão à frente, e ela tem que pegar, tem que reagir. A criança ela pode estar com uma das mãos na parede, e você mais distante, e você solta o lenço, ou o balão, ou o objeto, e ela tem que correr para pegar, obviamente, se a casa permitir, né, se o espaço permitir, mas é uma atividade muito poderosa também. Se você tem
Para quem tem vários tules de cores diferentes, você pode lançar 5, 6 tules e falar uma cor amarelo. Então, ela tem que identificar e buscar aquele. Então, uma ótima atividade de identificação, né, frente a outros estímulos. É uma atividade muito simples e muito bacana de fazer. Parar a bola com os pés, simplesmente você se posiciona atrás da criança, ela não está te vendo, você lança uma pequena bola e ela tem que parar com os pés. Eu sugiro que a criança olhe para frente, não fique olhando para baixo, como está aí. E aí, ao identificar a bola, ela tem que reagir àquele estímulo e parar, né? Você pode lançar uma bolinha um pouco mais forte. Sugiro que sejam bolinhas que rolem bem no chão. Bolas maiores podem ser usadas, talvez seja mais difícil de parar com os pés, mas não é impossível. Variações dessa atividade. A criança pode estar sentada no chão, e aí você lança a bolinha, o objeto, a bolinha, na verdade, por cima da cabeça, e ao visualizar ela deve levantar e parar, e a criança pode estar na posição deitada com o tórax encostado no chão, e ao lançar ela tem que se levantar, ficar na posição de pé e ir também. Talvez tenha que avaliar o espaço da casa, isso é importante. Segurar um objeto caindo na cabeça, o objeto que está na cabeça deles é um pequeno saco de grãos. Talvez você encontre isso na internet como beanbag, né? Saco de grãos, saco de feijão. E é um objeto muito fácil de fazer, com uma meia, você bota uns feijõezinhos dentro, costura ou bota um elástico, né? Então, simplesmente você inclina seu tronco para frente e deixa cair. É importante que as duas mãos estejam para trás, né? Se a criança já estiver com a mão na frente, vai ser muito fácil. Talvez para os muito pequenos, você pode começar assim. E você pode progredir para utilizar somente uma das mãos. Com as duas mãos para trás, você inclina a cabeça, né? O saquinho de grãos vai estar na cabeça. Ao o saquinho deslizar, a criança segura com uma das mãos. Importante treinar também os dois braços, o preferido e o não preferido. Vamos agora para as atividades de equilíbrio. Uma qualidade muito importante. Cláudio já mencionou sobre imitação de posturas e movimentos. Essa atividade, na verdade, ela vale para diversos componentes da aptidão física. Flexibilidade, inclusive, que eu não trouxe aqui, porque é difícil achar uma brincadeira que trabalhe a flexibilidade. Mas esse pode ser um momento. Então, se você já sabe, já tem algum conhecimento, seja para se espreguiçar no início, né, ou fazer algum movimento de pegar alguma coisa no céu, tocar a ponta dos pés, são todos movimentos que podem ser comandados e a criança imita. E, mais uma vez, você pode passar o protagonismo da atividade para a criança, né? É importante colocá-la no processo, ela não é uma simples reprodutora, né? É importante que ela saiba que ela produz movimento, com isso ela é um ser que está ali dentro desse contexto e pode atuar também. Imitação de animais, para quem sabe um pouco de yoga, imitação de yoga. Próxima atividade é andar sobre uma linha, também muito poderosa. Pode ser uma fita crepe no chão, pode ser uma corda, andar de lado, de costas. Atividade de estátua maravilhosa também, né? Usa música, então todos dançam, né? Tem a questão do ritmo envolvido. E ao parar a música, alguém para a música, todos ficam na mesma posição, né? Ou combina-se que vai ser uma posição de animal ou algo semelhante, aí fica a gosto do freguês, né? Essa questão do movimento e do parar o movimento é algo para criança muito pequena, muito difícil também se manter naquela atividade parada. É um momento que você pode fazer uma brincadeira, né? Deixa eu ver se essa estátua está parada mesmo. Ih, está batendo vento aí nessa estátua, não sei não. Então, brincar, né, com isso é algo muito poderoso. Ela vai ser, se for o caso, a pessoa que dá o pause na música, né? A amarelinha. A amarelinha é uma brincadeira popular também maravilhosa, não só para equilíbrio, mas para outros aspectos, né? A força, né? Como quando nós temos que pular.
aqui talvez não lembre, a amarelinha, aquele jogo onde tem desenhado no chão alguns quadrados, né, numerados, e você sempre pisa com um pé só. Ora, vai ter um quadrado, você pisa de um pé só, com um pé no quadrado, perdão. Quando tem dois números um lado do outro, você pisa um pé em cada número. Você pode usar essa atividade simplesmente como uma atividade coordenativa, então passar pela amarelinha, né? Pisa com pé, pisa com dois, pisa com pé, pisa com dois e retorna. Talvez seja para os pequenos algo mais fácil, enfatizando que não se deve pisar na linha, então existe um controle motor para que isso seja feito. E o jogo de amarelinha mesmo já é mais complexo, tem algumas regras, né? Você tem que lançar, e aí pode ser aquele saquinho de peso que eu mencionei, corretamente no número, então você tem a habilidade motora do lançamento, né? Você, após passar o circuito todo, você tem que pegar essa pedrinha, esse saquinho novamente, então apoiado num pé só, você tem que pegar lá embaixo, então exige muito equilíbrio. É uma atividade que, se for aprendida, leva bastante tempo. As pessoas se envolvem bastante na atividade. Levantar o objeto com os pés, eu botei objeto porque pode ser várias coisas, eu uso novamente aí o saquinho de peso, né? Uma atividade bem simples, né? Mas que exige ficar num pé só. Então, essa é a grande questão do equilíbrio, né? Vou passar mais uma vez. É importante que quando a criança estiver trazendo esse peso para cima, o tronco não se incline, tá? Tente, porque isso facilita muito. É o pé que sobe, né? O joelho. E uma vez lá em cima, você pode passar esse objeto em torno da perna, mantendo essa posição de apoio de um pé só. Uma situação que eu pensei antes de apresentar aqui, isso pode ser feito em dupla também, ou seja, a criança levanta o peso até em cima, passa algumas vezes na perna e lança para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, que faz a mesma atividade. Então, apesar de ser uma atividade sozinha, ela pode ser feita em grupo de maneira mais dinâmica e mais divertida, né? Essa é uma excelente atividade agora de equilíbrio. Ela talvez demande que realmente se tenha uma corda, né? A criança pisa no final da corda, a corda está retinha no começo, e vai saltando num pé só e tentando enrolar, fazer uma cobrinha aí no final. É uma excelente atividade, né? Mantém eles atentos. É importante estimular para que se vá até o final, porque chega um momento que está um pouco difícil, mas eu gosto muito dessa atividade. Talvez, para quem não tem corda, fique um pouco mais difícil. Talvez uma corda de varal, tem que talvez testar um pouquinho em casa. Essa é maravilhosa, o surf de edredom, né? É uma atividade muito boa, mas que tem que ter muita atenção e cuidado, né? Principalmente para quem está trazendo o outro, né? Se você puxar muito forte, pode se desequilibrar e cair para trás. Então, eu preciso ensinar essa postura, né, do surf ou do skate, né, da base, do joelho flexionado. Então, ter um chão deslizante também é importante. Outras possibilidades, né? Então, você pode fazer um caminho. Outras possibilidades para essa atividade é se você tem uma bacia de roupas, né? E aí talvez seja importante colocar um paninho embaixo, né? E aí alguém vem por baixo empurrando, fazendo esse passeio, né? Mais uma vez, se empurrar muito forte, a criança vai cair, mas é uma diversão, né? É demais. E uma outra possibilidade um pouco mais fácil, né? A criança está em cima dessa superfície deslizante e o pai, o responsável, lança uma corda para ele e começa a puxar, né? O equilíbrio não fica assim tão difícil, né? Mas é uma possibilidade também de você fazer um passeio, né? Ou se tiver muito difícil a atividade. E agora a gente tem um mix, né, de atividades que trabalham força muscular e potência, coordenação motora e ritmo.
Eu sou suspeito porque eu gosto de quase todas, então eu vou sempre falar que elas são maravilhosas. Mas o pula-rio, de experiência própria, as crianças amam. É uma atividade muito desafiadora. Você precisa de 2 marcações, 2 cordas, 2 lençóis enrolados, muito próximos um do outro, fazendo o que seria um rio, né? E aí, nesse momento, você pode contar uma história de que existe um rio à sua frente, que ele é muito profundo, então, para você atravessar, tem que dar um pulo muito forte. Obviamente, no início, as cordas estão muito próximas e é fácil de pular. Elas vão falar, ah, tá fácil. Aí você fala, nossa, agora choveu demais, né? E o rio começou a ficar maior. Já aproveita e ensina alguns aspectos de geografia, né? E aí você aumenta a distância das cordas e elas vão querendo vencer esse desafio, né? É uma atividade assim muito poderosa. Em casa tem que tomar cuidado, porque em geral eu aprendi essa com um colega meu, professor de judô, eles fazem isso em um tatame. Então a criança se lança mesmo, né? Então eu recomendo, chegando a um determinado ponto, dizer que a criança venceu, que parou de chover, né? Para que ela, obviamente, não se machuque, né? Não pise na corda, escorregue, se machuque. Esse não é o objetivo. Mas é muito desafiador. Quando eu trabalho com essa atividade, as crianças dão sangue para ver quem vai até o final. Cabo de guerra, né? Cada um puxando de um lado, trabalho de força muscular muito bom, né? Trabalho com petecas, um trabalho bom de coordenação motora. Eu tenho um aspecto importante, talvez os muito pequenos achem muito difícil e aí se desestimulem, né? Embora seja importante trabalhar com essas atividades de rebater, né? Isso pode ser feito, né? Vou falar mais à frente, mas rebatendo pequenos balões, né? Talvez a peteca, para quem é muito pequeno, fique chato, porque não acerta, ainda não tem a coordenação visomotora muito bem estabelecida, mas você pode preparar a peteca na sua casa e ela é um bom instrumento, por exemplo, para jogar amarelinha, né? Algum jogo de precisão. Se você criar um alvo no chão, uma bacia, um balde, um alvo mesmo, né? Onde você tem círculos concêntricos com pontuações, né? A peteca é algo que você joga e é simples manipulação. Pular corda é uma atividade muito boa, muito potente, que envolve várias características, né? Talvez o mais difícil dessa atividade em casa seja a própria corda, né? Então, o que eu pensei que talvez seja mais adequado seja talvez enrolar um lençol mais velho, bem enroladinho, como aquelas espadinhas que a gente fez, né, em Dias do Soldado, né? Enrola bem o lençol, deixa ele grande e amarra com algumas fitas crepe, pode ficar muito poderoso, né? Mas se não existe a capacidade ainda de pular corda, porque é difícil, você pode pular objetos móveis, né? Então, usando uma simples vassoura, você tem a possibilidade de trabalhar essa habilidade, né? De saltar no ritmo, de saltar quando o objeto vem, né? Isso é uma excelente atividade. Pular elástico também é uma brincadeira clássica da cultura, né, mundial. Então, geralmente precisa-se de 3 pessoas, né, para brincar, mas se tiver só uma, você pode fazer utilizando um elástico em 2 cadeiras, né? Uma sequência padronizada de movimentos, né, envolve salto, pisar no lugar correto. Então, uma atividade também muito boa, muita gente já deve ter passado por isso, é legal de ensinar. O circuito com obstáculos é um mundo de atividade, você pode criar muitas coisas, né? Eu vou trazer alguns exemplos, com algumas garrafas, alguns obstáculos, você faz corridas sinuosas, né? O famoso zigue-zague, que pode ser de costas, de frente, de lado, aí com posições de animais, né? Em quadrupedia, saltando de um pé só, né? Como nós tratamos de circuito, a criança pode terminar essa atividade e passar para uma outra
até que a gente já viu aqui, andando em cima da linha, ou alguma atividade de passar por debaixo da cadeira. Aqui uma outra possibilidade dos obstáculos, né? Passar com a perna por cima dos cones de maneira coordenada, né? Só para aumentar um pouco o repertório. Importante fazer com as duas pernas, né? Os saltos dentro do circuito também, atividades variadas. Saltos com uma perna, salto com as duas. Rastejar sem encostar no objeto, né? Percepção do ambiente, então a criança não vai usar, ela vai usar os braços, vai trabalhar a força dos braços nesse movimento. Muito bacana de combinar essas atividades todas. Você pode fazer em família, cada um faz de uma vez, ou cada um faz uma estação que você conseguir preparar, né? Todas as possibilidades são muito válidas. E você pode combinar também com o lançamento de algum objeto, né? Após fazer algumas atividades, você pode combinar. Lançar e pegar também, eu trouxe aqui algo que eu gosto muito de fazer, que é utilizar material reciclável. Então, você pode utilizar isso com pequenos copinhos, feitos com garrafas PET, bolinhas de papel mesmo, mas também pode ser lançado na parede, e a parede devolve, né? Ou jogando para si mesmo, bolas de meia, joga para cima, bate palma e pega, né? E, por último, né, uma atividade muito interessante também, né, que é de manter os balões no ar, né? Uma atividade de rebater. Você utiliza várias partes do corpo, né? Aí cada pessoa, cada mãe, a filha com seu balão, mas você pode fazer também utilizando mais de um balão por pessoa, né? Ou seja, joga para cima e aí tenta manter os dois balões no ar. Talvez para as muito pequenas seja difícil, mas em família é muito legal fazer isso tudo junto, não deixar cair. Todos estão perseguindo o mesmo objetivo e aí ou marca um tempo e tenta fazer. São sacolas plásticas muito simples e essas foram as propostas, né? Eu trouxe 19 propostas, mas que desdobradas você faz muito mais. E uma mensagem importante é que se essas situações, né, forem contempladas semanalmente, você garante estímulo para os principais componentes da aptidão física, como nós mencionamos antes. Mas talvez nesse momento algo também fundamental né, como o estresse tóxico, né, que o Cláudio mencionou antes. Essas atividades servem para o fortalecimento dos laços afetivos na família, né? Algo que não tem preço é você ver o seu filho brincar, você brincar com ele, ver a criança tendo prazer em casa. Então, essas são questões que talvez, em alguns momentos, ou para algumas famílias, sejam mais fundamentais. Então, eu espero que tenha sido útil, eu agora passo... Quer dizer, antes de passar para o Cláudio, eu deixo umas sugestões para quem quiser aumentar o repertório, né? 3 canais no YouTube, um chamado Motor Skill Learning, né? Aprendizado de habilidades motoras, é um canal, tem diversos vídeos, alguns deles eu utilizei aqui. Tem um jogo de videogame chamado Just Dance, que são coreografias, eu não trouxe muitas coisas de dança e música, porque não é ritmo, porque não é muito a minha área, mas o Just Dance ele traz talvez alguns dos filhos, algum que você conheça, alguns dos filhos de vocês tenham esse jogo, então dá para fazer em família, se não tiver o jogo, tem as coreografias. E um similar brasileiro é o Fit Dance. Eu recomendo nesses dois a seção Kids, que são músicas mais apropriadas. E no Facebook, para atividades rítmicas, né, de dança, a página O Palhaço e a Bailarina. Você coloca @o casal em cena, né, tem atividades muito bacanas lá. E o Brinque Cria, né, com atividades psicomotoras muito bacanas também, vão aumentar ainda mais esse repertório, esse cardápio de atividades. Agradeço aí a atenção, devolvo o bastão para o Cláudio. Muito bom, Daniel. Acho que você passou aí um leque de opções muito interessantes, né? E é aquele tempo de qualidade que os pais e o cuidador vai dar.
É claro que não dá para fazer isso durante 12 horas do dia, mas você ter a perspectiva de ter aquele momento em que a criança vai até ficar motivada, está chegando a hora, tal. E como qualquer atividade, a gente começa com a preparação do ambiente, vai num crescendo e depois vai num slowing down, diminuindo o ritmo, tem de rearrumar a casa, os ambientes, para que eles possam, se for o caso, se for atividade no final da tarde, eles já possam ir jantar, tomar o banho, ou o que seja, e fazerem as suas atividades. Foi muito interessante também, eu acho que vale destacar, que você colocou opções para uma criança só e para pares. E muitas vezes, claro, se são gêmeos é muito fácil de lidar. Agora, se são crianças de idade diferente, às vezes tem uma diferença, um de 2 anos, outro de 5, e aí vai ser a arte de tornar aquela mesma atividade interessante para os dois, né? Exigindo graus diferentes de habilidade. É importante não deixar a criança se frustrar, né? Do ponto de vista pedagógico, isso é fundamental. A criança tem que sempre sair vencedora, não no sentido vencedora de medalhista competitiva. Eu venci o outro, eu fiz mais pontos que o outro. Mas daquela criança eu consegui fazer. O importante é que todos que participem da atividade, da situação de movimento que foi criada, consigam êxito ao final. E aí os pais vão observar que adotarem esse tipo de conduta, que muito rapidamente nós vamos ter efeitos de melhora de desempenho. Aquilo que no início era difícil, com 1 ou 2 semanas a criança já está demandando algo, está ficando monótono aquilo, né? Então, é aquilo que a gente começou a dizer no início. É possível melhorar a aptidão física da criança que está confinada. Porque muitas vezes na escola, ou na creche, ou no ambiente que ela vive, ela não tem esse tipo de estímulo. Infelizmente, educação física escolar e pré-escolar são ações muito pouco contempladas na nossa cultura. Então, é uma oportunidade ímpar de trabalhar isso. E aí, quando chegar no final de semana, pós-pandemia, a criança vai dizer: papai, mamãe, vamos brincar daquilo que a gente brincou. Então, acho que você colocou situações muito interessantes para espaço reduzido e com equipamentos praticamente zero. Acho que essa é uma finalidade bacana, você tem essa vivência, eu acho que isso foi muito legal. Na sequência, eu vou projetar alguma coisa para que a gente possa passar, então, para uma parte de perguntas e respostas. Hoje, talvez, alguns pais tenham lido uma matéria no jornal O Globo que dizia o seguinte: estudo da Coreia do Sul aponta que adolescentes são tão contagiosos quanto adultos. Será que as crianças podem transmitir o vírus? Essa matéria foi originalmente publicada no The New York Times e eu fui ao original, que é o que está à direita, que foi publicado, já parece como outubro de 2020, né? É meio premonitório, né? Mas isso faz parte de algumas revistas que publicam com esse tipo de data avançada. E esse artigo publicado no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, o órgão oficial do governo americano, é um estudo sul-coreano. A Coreia do Sul é um país que teve excelente êxito no combate à pandemia. Apenas para contextualizar, a Coreia do Sul tem 51 milhões de habitantes e teve pouco menos de 300 óbitos ao total durante toda a pandemia, que é exatamente o mesmo número de óbitos que o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, teve, com apenas 146 mil habitantes. A Coreia do Sul, volto a dizer, tem 51 milhões. Então, lá eles fizeram certo, eles fizeram o que a gente chama de contact tracer. Eles seguem cada pessoa que foi identificada com Covid-19, vê quem teve contato com ela e saem mapeando. E esse é o mecanismo para realmente controlar a pandemia. E o que eles fizeram? Eles puderam testar 59 mil pessoas e 5.700 dessas pessoas eram positivas para Covid-19 por testes sorológicos. E aí, com isso, eles puderam mapear os contatos e determinar qual era o grau de transmissão. E aí viram que os adolescentes transmitem em casa, mas as crianças pequenas podem ser contagiadas, mas não transmitem tanto. E a explicação que eles dão é simplesmente porque a criança é pequena. Ao ser pequena, as gotículas da criança caem rápido no chão e não chegam às vias aéreas dos adultos. Então, se a criança for para a creche, a criança voltar à escola, é um potencial de contágio que não pode ser menosprezado.
Bom, então, na sequência final, os objetivos a serem alcançados nesse momento, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista sanitário, eu acho que há quase que um consenso na classe médica que a gente precisa manter acesa a chama do exercício, as pessoas precisam continuar fisicamente ativas, mas o melhor é fique e se exercite em casa. Então, hoje, nessa live, eu acho que a gente teve uma oportunidade ímpar, e graças à expertise do Daniel, de colocar N situações que podem ser aplicadas no contexto de espaços reduzidos e praticamente com ausência de equipamento, e mais ainda, em extrema segurança, porque a gente sabe que a criança, a principal causa de óbito em crianças pequenas é o acidente. Então, é importante evitar o acidente, a gente não quer que ninguém se exercite, que se envolva em situação de movimento, mas que venha a se acidentar. Então, tal como acontece com alguns filmes e séries, a gente, quando montou essa live, a gente ficou pensando assim, será que não é o momento de a gente pensar, talvez, em termos outros episódios, da sequência a isso que foi colocado hoje? Quem sabe, né? Nós vamos abrir agora para perguntas e respostas. Amanhã eu vou estar em uma outra live. Eu tive o prazer de ser convidado pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo para fazer uma live amanhã às 20 horas, um tema completamente diferente, que é a reabilitação cardíaca durante e no pós-pandemia da Covid-19, em que a gente vai mostrar as nossas abordagens em telemedicina. E agora vamos partir, então, para nosso período de perguntas e respostas. Eu tenho aqui uma observação que as crianças tiveram pouca contaminação, talvez pelas escolas estarem fechadas. É verdade, né? Eu acho que, do ponto de vista médico, as crianças acabaram sendo menos expostas. Dentre as várias medidas de distanciamento físico, uma das mais eficientes para diminuir contágio é o fechamento de atividades discentes. Isso ocorre desde as universidades, aos colégios, ao ensino médio, ao ensino fundamental e, obviamente, à creche, né? A gente tem muito um network forte com vários lugares do mundo, e em alguns lugares do mundo as atividades já foram retomadas, ou retomadas em níveis gradativos. Por exemplo, o Canadá, que está praticamente zerando a pandemia lá, eles estão discutindo como é que as aulas vão reiniciar em setembro. E há 3 propostas. A primeira proposta é não reiniciar, só o ano que vem. A segunda proposta é meio horário, porque no Canadá a educação é horário integral. A terceira proposta é um grupo vai um dia, outro grupo vai outro dia, ou um grupo vai uma semana, outro grupo vai a outra semana. Ou seja, há uma preocupação em países avançados que tiveram excelente controle sanitário da pandemia de que isso pode ser um grande problema. Porque um pequeno desse que se contagia e a grande maioria deles vai cursar assintomático ou muito pouco sintomático, eles são um foco importante de contaminação e especialmente vai preocupar os avós. Cláudio, eu vou aproveitar e levantar uma questão, acho que ninguém perguntou, mas isso pode vir à tona. Mais uma vez agradecer a presença de todos e saudar aqueles próximos que vão ver o vídeo gravado. Digo isso porque eu ouvi de conversas de pais próximos. Existe uma situação que talvez a criança não queira participar em algum momento, né? Talvez esse tempo de isolamento, em algum nível, gerou algum tipo de depressão, se eu posso assim falar, ou situações mais deprimidas, falta de vontade, até a própria baixa mobilidade, ela perdeu, né, vigor físico e talvez em algum momento pode ser que ela não queira participar. Se eu posso dar alguma dica, né, das minhas experiências em escola, como eventualmente isso acontece, um determinado grupo, um determinado aluno não quer participar, ou está em adaptação ainda à escola, né, aquele cordão umbilical com a família ainda está se rompendo, chega chorando. Então, faça atividade você sozinho, né? Faça com seu companheiro, com a sua companheira. Isso talvez, né, tirando um pouco do foco da criança naquele momento. Vem cá, vem cá, vem cá, né? Então, tirando um pouco do foco, talvez ela se mobilize a querer participar daquela atividade, né? Ou como se você não desse bola, você simplesmente
pede uma ajuda. Você pode segurar isso aqui só porque eu vou fazer uma atividade aqui com a minha companheira? Segura a corda para mim, né? Então, ele começa a talvez vencer essa barreira, né? Eu tive já tive algumas dessas experiências, então o menino chegava chorando frequentemente e aí eu pedia, nossa, você pode me ajudar? Né? Aí ele me ajudava segurando um elástico para as crianças saltarem e aí eu dava um reforço positivo. Nossa, você segurou bem, está segurando firme. Caramba, aí de repente eu peço depois, nossa, faz um favor para mim, você poderia demonstrar porque ele não está fazendo bem? Enfim, talvez em casa ele tenha essa possibilidade, mas, né, como se você não desse bola um pouco para aquilo, né? Eu acho que veio uma pergunta um pouco nesse sentido agora, né? O que fazer quando a criança só fala que está cansada mesmo quando acaba de acordar? Talvez um pouco disso, né? Acho que esse distanciamento, esse enclausuramento, esse confinamento está nos deixando todos nessa situação de baixa motivação. Então, talvez o responsável, as responsáveis pela casa vão ser quem vai dar esse start, né? E eu estou dando algumas sugestões de experiências que eu tive na escola. Então, comece a fazer independente, peça ajuda para algum movimento, isso talvez possa vir a motivar, mais do que você insistir, né, para que faça. Outra talvez estratégia importante nesse ponto, talvez funcione para os menores, você dá algum tipo de premiação, e eu não estou falando de uma grande premiação aqui. Se você fizer um pequeno cartaz com estrelinhas recortadas, dizendo que ele conseguiu fazer aquele dia, né? E aí você vai completando aquilo, parece uma besteira, mas isso é também muito poderoso. Você está dando um feedback para algo que você gosta, né? E ele está ali visualmente vendo, ele talvez queira alcançar aquele objetivo, né? Se nós formos pensar, né? Essa é um pouco da lógica de muitos dos jogos eletrônicos que a maioria das crianças tem hoje em dia, né? Eles coletam troféus, quando chega em determinado nível eles ganham algum bônus. Então, essa lógica você pode aplicar para essa situação na sua casa, né? Então, dar um reforço positivo sem necessariamente fazer a criança assistir uma live que é importante ela se movimentar. Então, dê um exemplo também, acho que isso é poderoso para que ela se motive a fazer. Eu acho excelente essa sua colocação, Daniel, e a gente pode explorar nesse sentido. Entrar uma pergunta aqui, é muito bom ver algumas pessoas que estão presentes aqui, o Tiago, Bartolo, o Diego Páscoa, que é um excelente educador físico, tem alguns colegas pediatras, pessoas com larga experiência em pediatria, é bacana ver que essas pessoas estão participando e colaborando. Eu queria dizer o seguinte, né? Quer dizer, houve uma colocação aí dessa criança que está com dificuldade. Nós temos de imaginar que é igual uma pessoa que teve uma lesão desportiva. O atleta teve uma lesão desportiva. Vou fazer essa analogia. Ele não pode voltar ao nível de treinamento na primeira semana que ele tinha antes da lesão. Então, se ele passa hoje 8 horas por dia numa tela, você motivá-lo de repente a fazer X horas de exercício ou X horas de atividade, não vai ser fácil. A tela tem um atrativo, a tela é meio hipnótica, né? A tela não gasta energia, a tela dá soninho. Então, é importante quebrar gradativamente a atividade. Não se frustre enquanto pai ou cuidador se aquilo durou 10 minutos no primeiro dia e ninguém mais quis fazer naquele dia. É assim mesmo. Daqui a pouco vamos fazer um pouco mais, daqui a pouco vamos variar, daqui a pouco até vai chegar o momento que a criança vai pedir para fazer, vai se interessar e a tela, que é o nosso grande alvo, vai diminuir. Porque se nós não diminuirmos o tempo de tela, nós vamos pagar um preço maior lá na frente em termos de aptidão física, e a aptidão física baixa é associado com todas as doenças crônico-degenerativas que a gente conhece, que vai do Alzheimer, algumas formas de câncer, hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronária, tudo que você possa imaginar, déficit cognitivo, está ligado à baixa condição física. Então, a baixa aptidão física. Então, é importante que a gente trabalhe esses conceitos para que eles adquiram o hábito. E aí o Diego fez uma pergunta que eu gostaria que você respondesse, Daniel. As crianças que apresentaram dificuldade em realizar o teste sentar e levantar durante a sua pesquisa, isso era por baixo repertório motor ou você tem alguma outra explicação para isso?
Obrigado, Diego, pela pergunta. Nós não conseguimos observar, obviamente, todas as variáveis que seriam relacionadas com o teste de sentar e levantar. Eu não tinha nenhuma medida, por exemplo, respondendo a sua pergunta, sobre o nível de repertório motor da criança ou se as famílias realizavam atividade. Não era exatamente o foco da pesquisa, mas nós coletamos alguns dados que deram algumas dicas para a gente. Então, algumas coisas que se mostraram relacionadas com o TSL. Então, idade, né, era um fator muito associado. As crianças um pouco mais velhas da nossa amostra, então, para que as pessoas tenham noção, nós avaliamos crianças que tinham entre 4 e 5 anos, né, no início da pré-escola, quando elas acabaram de entrar na pré-escola, a chamada pré-escola 1, primeiro ano da pré-escola. Então, a idade era um fator relacionado. Como as crianças entram com idades diferentes, né, nós temos uma data de corte para a matrícula, então você tem crianças desde 4 anos, no primeiro ano da pré-escola, até crianças de 4 anos e 11 meses. Então, esse fator maturacional, ele era relacionado com o TSL. Outro fator importante, então talvez isso responda um pouco em relação ao repertório motor. Crianças mais velhas tendem a ter mais experiências motoras também, além de se desenvolverem motoramente naturalmente. Elas passaram por mais experiência, espera-se que tenham melhores resultados. Outro fator importante, nós coletamos informações sobre peso e altura das crianças. E com isso nós criamos um índice da composição corporal, né? Então, a gente conseguia ver o peso relativo da criança. Aquelas que tinham sobrepeso, né, dentro da nossa amostra, e pasmem, mas, se não me engano, 50% dessa amostra tinham um leve sobrepeso, né, crianças de 4 a 5 anos de idade. Isso era um fator que impactava no teste sentar e levantar, né? Como o Cláudio mencionou, o teste é preciso de força, flexibilidade, potência muscular e tem uma relação com o peso e altura. Então, se eu sou mais pesado para a minha altura, eu tenho mais dificuldade de levantar, né? E crianças nessa situação tinham, né? Outro fator é que nós não medimos flexibilidade nas crianças. Porém, um fato interessante, as meninas, elas tinham melhores resultados no TSL, né? No teste sentar e levantar. Teoricamente, não se espera diferenças muito grandes entre meninos e meninas, né, nessa faixa etária, mas é possível, nós não medimos isso, que as meninas já apresentem, até pelos seus fatores anatômicos, Cláudio, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija, mas elas já tendem a ter mais flexibilidade, né, ainda mais flexibilidade de quadril. E isso facilita no teste sentar e levantar. Então, esses foram os fatores que, principalmente, impactaram o TSL. E só para fechar, quando eu falei sobre a relação do teste sentar e levantar com a questão cognitiva, nós utilizamos um tipo de análise que ele, digamos, considera todos iguais, né? Crianças do mesmo sexo, do mesmo peso, da mesma faixa etária. Então, mesmo com as crianças com tudo isso igual, se é que pode se fazer assim, é uma técnica de estatística, ainda assim, ter um melhor resultado no TSL se relacionava com um melhor resultado cognitivo. Muito bom, Daniel. O professor Dr. Tiago fez um comentário bastante interessante sobre a questão da rotina das crianças, né? Tem de achar isso dentro do calendário das 24 horas do dia, tem que ter aquele momento, né? Então, planejar essa atividade, gerar até a expectativa que ela vai ser realizada é muito, muito bacana, porque o momento é difícil, né? O momento é bastante difícil. E aí eu até exploro, não sei se foi isso exatamente que ele quis dizer, a questão do risco. Por exemplo, a criança estava aprendendo a patinar, a criança estava aprendendo a andar de bicicleta. Liberou da Covid, da pandemia. Vamos com calma, porque pode ser que aquela destreza precise ser reaprendida. A criança vai reaprender rápido, mas não assuma que ela sabe fazer tudo que ela sabia fazer com a mesma destreza
no momento pré-pandemia, né? E houve um comentário aqui do Fernando de que algumas pessoas, nos adultos, a depressão, a questão do confinamento, né? Eu estou vendo até clientes nossos aqui do programa de exercício da Climex assistindo, é muito, muito delicado. Não é fácil esse regime de prisão domiciliar sem você ter cometido nenhum crime, né? Então, isso é difícil. Tem gente que não tem nem acesso à luz solar, está num ambiente que tem dificuldade de pegar sol. Então, não é fácil. Então, as crianças também, como você falou, acho que a expressão correta não seria bem uma depressão, mas que elas estão com a síndrome jururu, né? Elas não têm aquela motivação, aquela alegria, aquela disposição de outrora. Não é fácil para as crianças chegarem a esse momento. Então, e aí, claro, ele fez um comentário que a premiação não pode ser com bombom. Não, isso é só se dá alimento quando consegue alguma coisa, é para mestrar animal. Né? Para o ser humano, adequadamente, criança não ganha nenhum alimento, nenhuma balinha, nenhum estímulo, nenhum refrigerante, nada disso, quando ela consegue o resultado. Ela ganha algum estímulo diferente, né? E também não precisa ser monetário, né? Quer ganhar outro tipo de estímulo, outro tipo de agrado, 10 beijos, 10 abraços, é um tipo de carinho diferente, ou algo que ela almeja conseguir uma liberdade para ficar um pouco mais tarde e tal, e que não seja tempo de tela também, né? Então, tem de ter, vamos dizer, a premiação tem que ser muito bem bolada para que ela funcione como estímulo pedagógico e biológico adequado, né? Vou fazer uma pequena defesa à tela, né? Eu acho que está mais que documentado que não faz bem, mas em algumas circunstâncias, né, ela tem sido o canal de comunicação, especificamente com crianças e adolescentes, com seus pares. Às vezes eles ainda não possuem e corretamente um chip de celular, enfim. E talvez esse canal do jogo, em alguns momentos, seja o local onde eles se encontram e conversam. Mais uma vez, a família tem que traçar essas estratégias para que não extrapole, né? E utilizar, obviamente, sabiamente a ferramenta. E um pouquinho antes de eu fechar a apresentação, eu tive um exemplo, só para colocar algo que é favorável, talvez, à tela, um exemplo da minha sobrinha. Minha irmã me comentou que ela estava muito utilizando a tela, mas que também ela utilizava para que elas e as amigas treinassem. Então, faziam ponte, faziam flexão de braço, demonstravam como é que estavam fazendo alguns movimentos ginásticos. Então, vamos analisar tudo. Talvez só demonizar a tela cegamente, né? Pode ser que exista alguns pontos de conversão, né? Tá longe de ser o ideal a gente usar tudo isso de tela, né? Mas talvez não seja um inimigo, né? E não só físico, né? Um xadrez online, jogar de xadrez online com parceiro pode ser muito bacana, dependendo do grupo etário, né? Já ser um estímulo legal. Agora, conta um pouquinho para a gente, para fechar, Daniel, a sua experiência dando aulas online para os seus alunos durante a pandemia. Como é que tem sido essas atividades, né? A teleeducação aplicada ao vivo, a teleeducação física aplicada ao vivo e a cores aí para os seus alunos. Como é que tem sido isso? Primeiro, antes da gente fechar, eu queria agradecer a Thaisa Beltrão e a Silvia Bittencourt, que me ajudaram na seleção das atividades e ver se estava adequado. Assim, como existem diversas atividades e tem muita gente trabalhando nisso, né? O período nos impôs isso, eu fiquei um pouco receoso. Se estava dando certo, eu recorri aos colegas e agradeço também a força dos meus colegas de trabalho no Colégio Cruzeiro e na Escola Municipal de Minas Gerais, que também me ajudam na seleção dessas atividades, a enfrentar esse momento todo. A minha experiência é um pouco diferenciada de outros colegas. Eu não dou aula ao vivo, né? Em geral, eu faço aulas gravadas, né? Nas instituições onde eu trabalho, seja no município, seja na escola particular, no Colégio Cruzeiro. No meu setor, optou-se por aulas gravadas, né? Tendo em vista que já existe outras atividades ao vivo acontecendo. Então, é algo primeiro difícil, né? É muito aquém
do que a gente gostaria de estar fazendo, né? Tivemos essa discussão outro dia no município, de ficar chateados por será que as crianças estão conseguindo, será que está sendo legal, ou eu acho que está sendo pouco, né? Mas o que a gente, principalmente no município, que é onde eu trabalho especificamente com educação física escolar, e onde é uma clientela que tem menor acesso à tecnologia e talvez a acesso à banda larga, nós tentamos criar, em forma de desafios, pequenos desafios, né, variados, né? A gente tem encontros semanais, né? Então são atividades semanais, e pequenos desafios, alguns eu demonstrei aqui, principalmente os desafios onde eu apareço nos vídeos, né? Então, o desafio dos balões, o desafio de levantar um saco de grãos. Então, nós vamos dando pequenos desafios para eles, né? E o que é bacana é que a gente pede o retorno, né, daqueles responsáveis que podem, né? Então, o filho filma a criança fazendo e eles devolvem, né? Dá para ver que muitos estão fazendo, e às vezes é um momento de diversão em família, né? Então, para esse grupo, a gente procura enxugar ao máximo, trazer uma informação o mais clara possível e baseado em atividades que estimulem a aptidão física, o desenvolvimento motor, às vezes atividades um pouco mais lúdicas, né? E a gente sabe que nem sempre atinge a todos, né? E conforme a gente vai criando um banco de atividades, a gente também estimula que eles, né, na primeira semana eles não tinham muito repertório, porque era o início, mas após algum tempo, nós já temos algumas semanas, né, umas 12 semanas de atividade até que a gente iniciou esse processo. Então, já tem bastante atividade para estimular algumas sessões de exercício e atividade física bacanas para todo mundo. Muito bem, Daniel. Eu fico bastante contente com o que a gente ouviu, do que a gente falou e do que a gente tentou juntar, né? Porque poucas vezes a gente vê essa junção de educação e saúde num sentido tão legal, tão prático, tão voltado para a realidade e uma realidade que está particularmente difícil. Eu espero que todos tenham aproveitado a atividade, tenham curtido aquilo que ouviram e que possam, principalmente, que é o nosso objetivo maior, estimular o fique e se exercite em casa nesse momento difícil da pandemia e que preserve a saúde das crianças, preserve a saúde dos pais, preserve a saúde dos avós, dos cuidadores, e que a gente possa vencer. Isso aí vai passar em algum momento, mas para passar a gente precisa estar bem em saúde, precisa estar vivo. Então, não se contaminar nesse momento é muito importante. E aí, vamos cuidar disso. Nós vamos estar disponibilizando esse material no canal do YouTube da Clinimex, e quem quiser qualquer dúvida, é fácil achar o Daniel e fácil me achar também no Facebook e podem interagir com a gente, tá? Um grande abraço para todos, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, muito obrigado, Daniel, muito obrigado a todos pela participação. Obrigado, Cláudio, obrigado a todos pela atenção e espero que seja útil e que, se não for útil para vocês, que seja útil para outros. Acho que essa seria a nossa maior recompensa, né? Que isso ajude, nem que seja um pouquinho. Forte abraço para todos e para todas.